Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à conclusão do estudo dos mandamentos de acordo com o Catecismo Maior de Lutero. Como você já sabe, esse estudo faz parte da nossa série Confissões Luteranas para hoje. Vamos concluir então o estudo dos mandamentos estudando o 9º e o 10º mandamento. Ambos tratam daquilo que se denomina de cobiça. Cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, os empregados do próximo, tudo que o próximo tenha. Lutero vai dizer o seguinte a respeito destes dois mandamentos. Estes dois mandamentos, a rigor, foram dados exclusivamente aos judeus, ainda que em parte dizem respeito também a nós, pois eles não os interpretam como referentes à incastidade ou ao furto, porque a esse respeito há proibição suficiente nos mandamentos anteriores. E isso especialmente porque no regime judaico, empregados e empregadas não eram livres, como agora, para trabalhar por salário, pelo tempo que quisessem. Pelo contrário, esses empregados eram, incluído o corpo e tudo o que possuíam, propriedade de seu senhor, tal como o gado e outros bens. Além disso, cada um tinha sobre sua mulher o poder de publicamente despedi-la por meio de uma carta de divórcio e tomar outra mulher. Perceba, portanto, que é necessário Lutero expor essa questão contextual acerca destes mandamentos que de fato tinham uma aplicação bem distinta do que nós temos hoje. Era algo muito nítido, por isso que um dos dois mandamentos fala a respeito de cobiçar a mulher do próximo, dessa proibição, tratando a mulher juntamente com os empregados, juntamente com uma casa, como se eles fossem propriedades, porque de fato o eram. Eram propriedades naquele período, mas, como você bem sabe, não é mais assim, graças a Deus. Ainda assim, o que fica destes dois últimos mandamentos? A palavra cobiça. A cobiça continua existindo para todos nós, continua muitas vezes em nosso coração. E antes que a gente furte, antes que a gente caia em adultério, esses pecados passam pela cobiça. Na sequência, Lutero diz: por isso digo, interpretaram esses mandamentos da seguinte maneira, como aliás é correto, que ninguém deve cogitar e ter a intenção de apossar-se daquilo que é do outro, como por exemplo, mulher, empregados, casa, lar, campos, prados, gado, ainda que seja com aparência de legalidade e a bom pretexto, mas em prejuízo do próximo. Depois ele diz: no entanto, pretendemos ser gente correta, sabemos disfarçar muito bem e encobrir a trapaça. Procuramos e encontramos jeitinhos espertos e astutas manhas, como hoje em dia são inventados, cotidianamente, da maneira mais engenhosa, fazendo de conta que são atos derivados do direito. Nessa afirmação nós precisamos analisar com maior detimento. Isso de fato é uma afirmação categórica, não a respeito apenas dos judeus, não a respeito apenas das pessoas que receberam este texto ou esta reflexão inicialmente, mas a respeito de mim, a respeito de você, a respeito de todos nós. Muitas vezes a nossa mente, ela cria maneiras, subterfúgios de nós pensarmos, bom, isso é do meu próximo, mas assim, ele também não está cuidando bem, né? E ele não precisa de tudo, então vamos lá, né? Se eu ficar com algo que é dele, não tem assim um grande problema, eu vou cuidar bem, etc, né? Então, isso é bem típico do ser humano, da natureza humana, de cada um de nós. Muitas vezes o pecado começa a se instalar em nosso coração e nós começamos dando desculpas para não seguir aquilo que é correto.
Depois Lutero diz: este último mandamento, portanto, não se dirige aos que são malfeitores aos olhos do mundo, mas exatamente aos mais íntegros, que querem ser louvados e chamados de pessoas honestas e sinceras, já que não transgrediram os mandamentos anteriores. É como, especialmente, os judeus queriam ser vistos. E ainda agora muitos grandes fidalgos, senhores e príncipes. Por quê? Porque este mandamento ele não está visível. A transgressão destes dois mandamentos não está visível, porque ela está no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. Está muitas vezes no que nós podemos denominar de fase de cogitação, né? No direito criminal tem isso. Antes de alguém cometer um crime, muitas vezes, não em todas, passa pela fase da cogitação. O indivíduo, o agente, pensa: eu estou querendo tal coisa, então eu vou tirar daquela pessoa. Mas como que eu vou tirar? Assim, assim, assim. Isso tudo passa na cabeça antes que ele cometa o delito. E do mesmo modo, se vai tirar a vida de alguém, se vai cair em adultério, etc. Antes que realmente a gente entre em ação, cometendo um crime, cometendo um pecado, falhando, vai passar pela cobiça. O que precisamos saber é que Deus não quer que você tire de seu próximo o que pertence a ele, de maneira que ele tenha de sentir falta, ao passo que você satisfaz a sua ganância. Mesmo que aos olhos do mundo você possa fazer isso sem perder a honra, Deus o proíbe, pois trata-se de secreta e pérfida maldade, e é como se diz, agenciar por baixo do pano para que não seja percebido. No mundo não tem problema você pensar em matar alguém e não matar. Isso não é crime, né? Tem até uns filmes de ficção científica, né? Acho que é aquele do Tom Cruise, Minority Report. Confesso que já faz até um tempo que eu não... Faz tanto tempo que eu assisti esse filme que eu nem lembro muito bem dele, mas eu lembro que havia uma polícia e um combate ao crime antes dele acontecer. E então, assim, a gente sabe que não ocorre dessa forma no nosso mundo atual. Alguém só vai ser punido por um crime que de fato cometeu, quando algo foi feito, né? Quando há uma ação, não quando há uma mera cogitação. A gente pode pensar as piores maldades do mundo, que não seremos punidos diante do mundo, mas isso não ocorre diante de Deus. O simples fato de pensarmos em cometer uma maldade, em querermos tirar algo de alguém ou alguém, e até tirar a vida de alguém, o simples fato de pensar, de odiar, de querer aquilo que é do outro, mesmo que a gente não pense em tirar, isso já é pecado, isso já desagrada a Deus. Este é então o sentido geral destes mandamentos. Em primeiro lugar, ordenam que não desejemos mal ao próximo e também que não colaboremos para isso ou demos ocasião para tanto. E assim, para concluir, Lutero vai dizer que estes mandamentos têm em vista especialmente a inveja e a desgraçada ganância. Com isso, Deus quer eliminar a causa e a raiz de onde surge tudo aquilo porque se faz dano ao próximo. Quer dizer, Deus deseja tirar o mal pela raiz. E onde está a raiz dos crimes, dos pecados? Senão no coração humano, na cogitação humana, na cobiça, na nossa mente. E o que nós devemos fazer diante de desejos ruins? Devemos lutar contra, não podemos aceitar. Não podemos pensar assim, pensar só não faz mal, eu não vou cometer. Porque antes que eu cometa, vai ter que passar pela fase de cogitação. E nós que somos cristãos, uma vez que pensamos algo que é ruim, já devemos lutar contra. Já devemos pedir auxílio a Deus, nós já devemos orar e pedir para que Ele tire aquele pensamento, aquele desejo ruim de nós, do nosso coração. Isso a respeito do 9º e do 10º mandamento, que é a cobiça, a casa do próximo, a mulher do próximo, os empregados, etc.
Para concluir o estudo dos mandamentos, neste breve e objetivo vídeo, nós podemos dizer que os mandamentos são muito úteis, são muito importantes. Já falamos disso nesses estudos no Catecismo Maior, já falamos disso lá no Catecismo Menor. Nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, nenhum deles, perfeitamente. Por isso necessitamos do sacrifício de Cristo na cruz, porque Cristo, ao contrário de nós, consegue, ele cumpre perfeitamente todos os mandamentos. E por isso o sacrifício dele na cruz, ele é válido, ele é aceito. Ele se sacrifica em nosso lugar, ele cumpre os mandamentos em nosso lugar. No entanto, mesmo não conseguindo cumprir os mandamentos de forma perfeita, eles continuam sendo válidos. Eles devem continuar sendo nosso escopo, nosso objetivo. Nós precisamos tê-los como meta diária da nossa vida, da nossa caminhada de fé. Porque quanto mais próximos estivermos do cumprimento dos mandamentos, melhor será a nossa vida, mais tranquila, viveremos em paz e iremos testemunhar a nossa fé de uma forma muito mais contundente. Basicamente é isso a respeito do 9º, do 10º, e como conclusão dos mandamentos, continuamos sim sendo alunos dos mandamentos, precisamos sim buscar o seu cumprimento, ainda que não consigamos de forma perfeita. Por isso, sempre no início do dia, que possamos orar a Deus pedindo para que Ele nos afaste do mal, que Ele nos livre das tentações, para que possamos cumprir os mandamentos. Ao final do dia, precisamos pedir perdão, porque seguramente nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos da forma que nós deveríamos ter cumprido. É isso para hoje, é isso a respeito dos mandamentos. Espero que este vídeo tenha feito algum sentido na sua vida, na sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, curte, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.